cada tipo de transtorno, a crise é diferente? É um certo tipo de crise diferente? Né? A ansiedade tem De um seus jeito. sintomas. Aham. A depressão também tem as suas particularidades. Às vezes pode acontecer de ter um misto, né? Misturado. De ansiedade com sintomas depressivos. Então, pode ter uma ansiedade, pode ter depressão junto, né? Então, os sintomas parecem, mas existe ali uma diferença no quesito de quem... Vamos lá, vamos listar alguns sintomas de quem é ansioso. Quem é ansioso aqui mesmo? Todo mundo. Todo mundo. Quem não tem ansiedade? Mas vocês sabiam que a ansiedade, tanto a ansiedade quanto as nossas emoções, elas podem ser positivas. Então, a ansiedade também tem um lado positivo da ansiedade. Quando eu sei que a minha ansiedade não é positiva, quando ela me causa desconforto, quando ela me causa alguma dor, então aí já não está positivo. Por exemplo, Aflição. né? Você fica aflito. O que é muito típico de uma ansiedade? Pensamentos intrusivos. O que é um pensamento intrusivo, gente? Muitos pensamentos. É como se fosse uma teia de pensamento. Então, eu penso na roupa que eu tenho que lavar, no almoço que eu tenho que fazer, na casa que eu tenho que limpar, no filho que eu tenho que cuidar, no trabalho de escola do meu filho. Ah, não vai ter dinheiro para pagar muita coisa. E aí a pessoa fica louca, né? Esse pensamento, ele gera insônia. E ele também gera uma não qualidade de vida. Pensa, tô ali, eu não consigo relaxar, eu tô sempre pensando. Então, pensamentos intrusivos e pensamentos acelerados e pensamentos negativos, e é um acúmulo de tudo isso. Uma outra característica da ansiedade, os sintomas, a gente separa também, viu? Sintomas psicológicos, sintomas fisiológicos. Então, taquicardia, sudorese, tremor, inquietação, né? Tá Ali rindo as que eu- borboletas que eu no tremo. estômago, né? Aham. Às vezes o intestino também, ou prende, ou dá vontade de ir no banheiro mais vezes. Então, assim, tem muito sintoma fisiológico. A pressão, né? A arterial também, que descontrola. Eu tenho pacientes que chegam lá e falam, eu vou morrer, porque minha pressão vai para 18, vai para 20, e aí vai no cardiologista, faz todos os exames, e ela não tem nada cardiológico, é ansiedade, porque os gatilhos que a gente manda para o cérebro é tão intenso que ele mexe, meu corpo não dá conta. Então, ele vai mexer. Insônia, né? E tudo isso, também na ansiedade, algo que é bem, né, bem típico, um sentimento de inadequação, de nunca conseguir, de tristeza, o choro, porque vem o desespero, será que eu não vou conseguir sair disso? Quando eu sei que tem a depressão junto, além de todos esses sintomas, vem a irritabilidade. Choro também, né? Vem choro, vem irritabilidade, vem choro. Os pensamentos já não são intrusivos. Então, não tem aquele acúmulo. Vem um pensamento só. Eu não vou conseguir, não vou dar conta. Ou, né, minha vida não tem mais sentido. Então, está muito relacionado ali com o negativo mesmo, né? O isolamento. E só o medicamento, ele vai conseguir tratar a pessoa? Vai conseguir resolver? O medicamento, ele vai aliviar os sintomas. Ou seja, vai ativar o cérebro para produzir os neurotransmissores necessários, que são, né, o que eu falei, serotonina, dopamina, oxitocina. Vai tratar o sintoma, mas não trata a causa, né? Não trata a causa. Então, a terapia trata a causa e te ajuda a lidar com os sintomas. Né? Um ativo, que nem você falou, você na sua metodologia, você, para ajudar o paciente, você não só faz a terapia em si, mas leva as atividades para ele conseguir praticar e ter um melhor resultado. Para uma pessoa ansiosa, depressiva, o que seria um tipo, por exemplo, de atividade que a pessoa possa, tipo assim, para aliviar ou melhorar? Então, a gente trabalha o treino cognitivo. Então, vamos entender esse mecanismo.
as nossas emoções, elas são universais. Então, a gente vai sentir raiva, medo, inveja, né? Todas, as piores que vocês imaginar, nós vamos sentir. E não tem como mexer. O nosso primeiro pensamento, ele também, eu não consigo mexer. Então, por exemplo, você pode estar aqui e aí do nada vem assim, nossa, o que eu vou jantar? Né? Um pensamento nada a ver. Quando você percebe que você está pensando no jantar e a atenção precisa ser para o nosso bate-papo, você faz com que sua mente volte para a realidade, certo? Então, o segundo pensamento nós conseguimos mudar. Então, olha, por onde que começa o treino? Primeiro, a pessoa precisa entender que aquelas emoções, por exemplo, quem está com crise de ansiedade, ela tem medo de morrer por conta dos sintomas, né? Vamos pegar o gancho do Covid aí. Quantas pessoas não tiveram medo de morrer? E gerou ansiedade. Então, não conseguia mexer naquilo lá. Às vezes, a gente escutou muito, né? Não, se tratasse isso, mas tinha um risco, sim, de morrer, né? Mas o ansioso, ele não via a possibilidade de, por exemplo, se cuidar para não adquirir o vírus, ou se adquirisse, a possibilidade do tratamento. Ele só pensava que ele ia morrer. E ele não conseguia controlar os seus pensamentos. Então, esse primeiro pensamento que a gente não controla, ele se transformava numa crença limitante. O que é uma crença limitante? Uma verdade construída em cima de um pensamento mentiroso. Esse pensamento mentiroso, ele gera o hábito. O que é hábito? Tudo que o nosso cérebro automatiza. Automatizou, a gente repete. Então, por que hora eu busco lá na minha janela do trauma? Porque lá, a grande maioria está automatizado, né? E aí a gente só repete. Então, vamos pegar um exemplo clássico, né? O bêbado. Ele sai, enche a cara, bebe e ele está dirigindo. Ele esquece que ele tem que voltar para casa. E aí, no outro dia, ele fala assim, nossa, não sei nem como que eu cheguei em casa. Mas não sabe mesmo não, né? O cérebro dele tem automatizado o caminho de casa e os movimentos ali da direção. Porque foram gravados. Então, repetiu. Pode dar errado? Claro que pode, né? A chance é muito grande. Mas, maioria das vezes, se não tem risco, por exemplo, se a via não tem movimento, ele vai chegar na sua casa, porque está automatizado. Então, os treinos cognitivos, eles surgem com base nesse pressuposto do autoconhecimento de como funciona a nossa mente. De consciência de que eu não vou mexer na minha emoção, mas sim a hora que eu tiver medo de morrer por conta de uma crise de ansiedade ou pânico que está ali junto, né? Às vezes a pessoa pode desencadear um ataque de pânico junto com a ansiedade. Ela não vai mexer no sentimento porque ela não consegue, mas ela consegue mudar o pensamento. De tipo, tá, eu já fiz todos os exames, fiz um check-up, eu não tenho problema no coração, eu não vou morrer. Então, eu preciso aceitar a minha crise, porque quando eu aceito, e aí eu vou trabalhando. A gente trabalha uma técnica de respiração, pode trabalhar uma técnica de contagem regressiva, pode trabalhar com objetos concretos. Então, na crise, ela vai respirando e vai olhando os objetos, e aí eu passo uma sequência do que ela pode realizar nesse momento, ou do ataque de pânico, ou da crise de ansiedade, e ela vai fazendo passo a passo e melhora. A crise pode voltar, se ela reforçar, vai voltar. Se ela não reforçar, não vai voltar. Então, um banho frio, né? Sentir a água cair, pegar o sabonete, sentir o contato ali com a sua pele. Então, eu posso ir respirando e tomando banho. A contagem regressiva, por exemplo, começa lá no 100 até o 0, é infalível. A gente não consegue contar e pensar. Respiração também, né? A técnica de respiração também, eu puxo, né, o ar, eu coloco a mão aqui no meu diafragma e eu vou puxar o ar e soltar, e eu vou fazendo essa contagem também, lentamente, né? E aí entra os pensamentos que eu preciso ir mudando enquanto eu faço essa técnica de respiração.